Luciana Verdolim, quais serão as principais áreas afetadas? Conta pra gente. Olha, alguma coisa a gente já sabia, né, Cine? Aquele desconto, né? Aquele bloqueio de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares, 24 bilhões dos ministérios, o que dá um total de 31 bilhões e 300 milhões de reais. O detalhamento dos ministérios, o que o governo fez? Na proposta do Ministério da Fazenda, aparece só o valor que vai ser cortado. Cada ministério vai ter até o próximo dia 6 para definir de onde vai sair, que programa vai perder, de onde vai tirar o recurso para cortar, né? Para atingir a meta fixada pelo Ministério da Fazenda. Só para a gente ter uma ideia, o Ministério das Cidades foi o que teve o maior corte anunciado na semana passada, 4 bilhões 288 milhões de reais. Depois vem o Ministério da Defesa, que perdeu quase 2 bilhões e 600, Ministério da Saúde 2 bilhões e 300, Ministério do Desenvolvimento Social 2 bilhões e 100, o Ministério dos Transportes 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ministério da Fazenda, o autor, né, da canetada também vai ter que ajustar suas contas, vai ter que cortar 1 bilhão 400 milhões de reais e a Presidência da República vai ter que fazer um corte de algo em torno de 681 milhões de reais. Vale lembrar que o governo está pedindo que sejam cortados os valores e cada ministério é que vai tomar a iniciativa de apontar aonde deverão ser feitos esses cortes. Ministério da Educação, pelo menos por enquanto, está livre de qualquer tipo de corte e, segundo o governo federal, 10 bilhões e 600 são bloqueios por conta do aumento das despesas obrigatórias e 20 bilhões e 700 milhões de reais contingenciamento por conta da frustração de receita. Pois é, muito obrigado, viu, Luciana Verdolim. Ô Zé Maria Trindade, eu acho que no caso do bloqueio, eles tomam a medida até perceberem que os ministérios ou as pastas mais atingidas estariam promovendo a economia que se espera. Agora, no caso do contingenciamento, é porque não tem mais o que fazer mesmo, né? Eles precisam segurar essa grana, porque senão o negócio vai desandar. Como é que você avalia essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo e o fato desse valor ser o maior dos últimos 5 anos, hein? Como é que isso está repercutindo por aí? Pois é, eu fui atrás de alguns cortes e é interessante que um ex-diretor do Senado Federal me disse o seguinte: antes, né, vinha a ordem do governo, é preciso economizar 10% do orçamento, contingenciar e cortar. E aí se fazia um corte linear. O que é isso? Pegava todo o orçamento de todos os ministérios e cortava 10% ou 20%. Cada ministro tinha que se adequar àquele corte de 10% a 20%. E muita gente achava isso muito bom, porque pelo menos não discriminava, tal ministério é mais importante do que outros, né? Mas é um corte linear que é considerado burro e ineficiente, porque em alguns casos, alguns ministérios podem cortar mais gorduras e podem cortar mais projetos, né? Então, hoje esse corte setor por setor, ele é mais inteligente. Mas sempre houve cortes, sempre houve cancelamento de projetos. Fui atrás também sobre quais são esses projetos. Veja bem, eu vi, por exemplo, assim, no estado do Amapá, em que há uma grande quantidade de recursos disponíveis, né? São 8 deputados federais, 3 senadores. O Amapá tem a presidência do Senado e a liderança do governo do Senado. Então, esses 750 mil habitantes prestando de emenda, prestando de dinheiro. Aí me mostraram lá o seguinte, que os prefeitos não conseguem fazer os projetos e não conseguem viabilizar os gastos. Então, vem a navalha e corta. Puxa vida, fala, Gani. Sabe o que isso mostra, Evandro? Mostra que o dinheiro está acabando no Brasil. Acabou. Não tem mais o que fazer. E aí, o Brasil, ele tem uma característica que é bastante interessante. A gente acaba fazendo as reformas necessárias, só que a gente não faz com planejamento, no tempo necessário. O que acontece? A gente espera aos 50 do segundo tempo para resolver fazer essas reformas. Começam a virar remendos, né? Exatamente, é remendo, é puxadinho dali. É quando o país está à beira de um precipício, aí a gente faz. Foi assim com o Plano Real,
Foi assim com a lei de responsabilidade fiscal, foi assim com a reforma da Previdência e vai ser assim também com a próxima reforma, que vai ser uma reforma fiscal. Que eu repito, a reforma estruturante fiscal, o plano real fiscal, vai ficar para 2027. Ninguém, Evandro, vai querer assumir este ônus em véspera de uma eleição. Nem o Executivo e nem o Parlamento. Mas vai ficar para 2027. Por quê? Porque o dinheiro acabou. Não vai ter dinheiro para emenda, não vai ter dinheiro para subsídio. Acabou, o dinheiro acabou. Então a gente precisa fazer um pacto, uma espécie de plano real fiscal. E aí o que eu defendo? Chame os maiores especialistas em contas públicas nesse país. Quem são? Você tem o Marcos Mendes do INSPER, você tem o Mansueto, que hoje está no Banco de Investimento, você tem o Felipe Salto, que o Piperno tanto gosta. Chama esse pessoal e vamos ver o que dá para fazer. Vamos ver onde que tem atrito com a Constituição e dá para cortar gasto, né? Chama jurista para ver o que é mais rápido e o que precisa de negociação política. E um pacto com a sociedade. Caso contrário, o dinheiro acabou e é calote da dívida pública daqui a alguns anos. Interessante. Piperno, você acredita que o governo esteja à beira do precipício? Eu acho que o governo está se adiantando em relação a algumas coisas, porque ele também está de olho em 2026. Então é melhor cortar agora do que ter que cortar muito, cortar na carne o ano que vem. Mas... Então você acha que ele não precisaria ficar preocupado? Não está à beira do precipício? Eu acho Porque você fala que ele está se adiantando. É como se ele tivesse, não, vou tomar essa medidinha aqui para eu me preparar. Não estou precisando, mas vou tomar. Não, eu estou perguntando para você. Está precisando? Sempre precisa, porque o Brasil vem de sucessivos déficits. Agora, daria para empurrar com a barriga mais um ano, talvez, e aí teria uma situação de mais, enfim, de muito mais limitação de recursos em 2026, que é um ano eleitoral. E que ninguém duvide que a tradição brasileira aponta para gastos maiores em ano eleitoral. Sempre foi assim e, infelizmente, não tenho a menor ilusão de que não vá ser assim de novo. Até porque há vários projetos aí, enfim, em gestação por todo o país. Por exemplo, exploração de petróleo na foz do Amazonas é algo que pode acontecer a partir do ano que vem e é preciso dinheiro para isso, é óbvio. Agora, ontem, o jornal o Globo publicou um editorial com o seguinte título: revisão completa de renúncias fiscais se tornou mais urgente. É o que eu falo todo dia aqui, né? E eu não tenho, por exemplo, a menor dúvida de que daqui a pouco, em algumas semanas o governo vai anunciar, por exemplo, o novo Plano Safra. Certamente o governo vai se gabar de novo recorde, que o ano passado já foram 460, 70 bilhões de reais, né? Esse ano certamente vai passar da casa do $500 bilhão. A pergunta que eu faço: está em condição de fazer esse tipo de investimento agora, né? Porque a gente sabe que esse é um setor bastante produtivo, é verdade, e o primeiro trimestre nos mostra isso, mas também é um setor bastante beneficiado por isenções fiscais. O governo está em condição de oferecer isso? Então, esse tipo de coisa tem que ser avaliado. Você acredita nisso, Segré, que essa seja uma prioridade? Devemos lembrar que o Plano Safra só tem 80 bilhões, se chega a 80 bilhões, que é o governo colocando dinheiro. O resto não tem nada a ver com o aporte do governo, né? Fizeram uma outra conta. É importante colocar. Só fazendo um dado novo, Segré. O governo trabalhava com 80 e tantos bilhões de subsídios. Aí foi refeita a conta e esse número já chegou a 153, com base, inclusive, em declarações de empresas de proprietários rurais anunciando o tamanho do volume de recursos que eles alcançaram. E toma até os 153 que você menciona, eu acredito na tua palavra, mas está longe de 480 e pouco que o governo fala. O Plano Safra tem como se fosse ele que colocou dinheiro, não é o governo que coloca dinheiro. Mas, de qualquer maneira, eu apontaria a seguinte questão. Em geral, se você quiser cortar gastos, e agora tem contingenciamento, que seria um corte de gastos, se a máquina pública consegue sobreviver com a despesa cortada, é que o orçamento real é esse, não é o outro. Ou seja, se eu tenho que diminuir a minha despesa mensal, e eu consigo diminuir a minha despesa mensal e continuar vivendo, o outro orçamento anterior, que tinha uma gastança maior, não era necessária. Deixou de servir.
Se eu consigo ter uma máquina com 31 bilhões a menos, eu poderia ter poupado 31 bilhões antes. Por que eu estava gastando? Aí você vê a outra questão. Quer diminuir? E vou tomar o exemplo. E não é que estou defendendo essa situação e não é para cutucar o piperno. O governo de Milei cortou no primeiro mês 5 pontos do PIB. Não estamos falando de 31 bilhões num universo gigantesco. Não. Cortou 5 pontos do PIB. Só para fazer um cálculo, o déficit previsto para esse ano, que é uma permissão de sei lá quem, porque esqueceram de colocar no arcabouço fiscal a responsabilidade fiscal de não cumprir, é 0,25. 0,25 do PIB é a discussão do Brasil. O presidente Milei cortou 5 pontos do PIB. Isso provocou, no primeiro ano, uma queda drástica da riqueza. Obviamente, tem muita gente que dependia desse valor. A pobreza foi para 52,9% em agosto de 2024. 7, 8 meses depois, hoje a pobreza está em 38%. O desemprego está caindo, a atividade econômica está recuperando. Por que isso? Porque o governo conseguiu superávit fiscal e superávit nominal. Hoje o governo aqui está com um déficit fiscal, agora teve o resultado do mês de maio, foi menor do que esperado. De abril. Saiu o resultado, 14 bilhões de superávit. Era menos do que era esperado pelo mercado. Mesmo assim, a dívida continua aumentando. Lembrando que em dezembro do ano passado venderam reservas internacionais por 30 bilhões de dólares e esse valor foi afetado para a diminuição da dívida pública. Taxa de juros subindo. 1 ponto da taxa de juros que sobe a Selic são 50 bilhões que o governo tem que alavancar. Quando você tem, segundo o FMI, uma dívida perto de 90%, as alarmes amarelas começam a piscar em todo lado. E o governo não está preocupado com isso. Aí arma uma bomba fiscal que vai detonar em 2027. Provavelmente o governo não seja mais do presidente Lula. Aí explode a bomba em 2027 e a esquerda fala, tá vendo? O governo da direita, tá vendo que provocou? Pobreza, provocou problema. Mas era uma bomba que estava já articulada antes, agora, e explode no próximo governo. Por isso, quando a gente fala, eu desejo que o governo próximo não seja da esquerda. Mas se for da esquerda, eles vão ter que alavancar a bomba que eles mesmos criaram. Isso aí. Então, é uma dicotomia confusa, porque, por um lado, você fala, não quero que continue esse governo, é uma simpatia pessoal, subjetiva. Mas, por outro lado, se continuar o governo de esquerda, ele vai ter que desarmar a bomba que ele está criando. E só porque o legislativo esqueceu de colocar na reforma do arcabouço fiscal a responsabilidade fiscal. Teríamos que estar nesse ano com um superávit 0,5. Não será cumprido. E o que acontece com o governo? Nada.